Olá, amigos do Repórter Diário. Vamos falar de economia regional. Nós temos o prazer de receber nos nossos estúdios a economista Silvia Cristina da Silva Okabayashi. Ela está cursando doutorado em educação, é mestre em administração pelo IMES, especialista em administração de recursos humanos, graduada em ciências econômicas pelo Centro Universitário Fundação Santo André e facilitadora do programa Brasil Empreendedor. Atualmente é docente e coordenadora do curso de Ciências Econômicas e do Observatório Econômico da Universidade Metodista de São Paulo. Olá, Silvia, tudo bem? Bem-vinda ao RDTV. Tudo bem, um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Deixa eu cumprimentar também a repórter Leriane Corrêa, que vai participar desse bate-papo. Tudo bem, Leriane? Tudo bem, Thiago. Quero desejar que você seja bem-vindo ao RDTV, Silvia. Obrigada. E a gente vai começar esse bate-papo tendo como gancho o PIC, a PIC, na verdade, que é a Pesquisa de Intenção de Compras. É uma pesquisa bem interessante realizada pelo Observatório Econômico da Universidade Metodista, que mostra um panorama do que virá em datas comemorativas. Tem um PIC do Dia das Mães, PIC do Dia dos Pais e o PIC mais recente é o PIC do Dia das Crianças. A gente vai saber o que os consumidores estão pensando e estão planejando para os gastos do Dia das Crianças. É um termômetro muito importante sobre a economia regional e a informação é exclusiva em primeira mão para você que acompanha o RDTV. Silvia, conta pra gente sobre o PIC Dia das Crianças. O que você poderia destacar de mais importante para a gente? O mais importante é que a situação não está muito favorável, para o comércio varejista, As pessoas estão pensando sinceramente em reduzir os seus gastos, estão pensando em presentear menos pessoas, menos crianças e diminuir também o valor esses presentes. Eu vou pedir licença porque assim eu vou acompanhando as nossas informações e eu posso falar um pouco melhor, Essa pesquisa ela é feita com aplicação local, em campo, A gente tem mais ou menos 1.000 questionários aplicados por pesquisa. Nessa em especial, a gente validou cerca de 800 questionários. Então, tem uma amostra bastante considerável para essa pesquisa. Nessa pesquisa, a gente tem uma idade média dos entrevistados de 32,9 anos. Então, essa foi a idade dos entrevistados nas 7 cidades. E é importante também que se diga que essa pesquisa ela é aplicada nos centros das 7 cidades, nos shopping centers, aquelas cidades que os têm, e também nos principais centros de bairro, em parceria com as associações comerciais. Então, esse é o cenário onde a gente faz a aplicação dessa pesquisa. O município de residência dos entrevistados, a grande maioria dos entrevistados reside em São Bernardo, seguido pelos moradores de Santo André. Mas isso é retrato também da divisão da população nessas cidades. Então, a nossa base amostral, ela leva em consideração o número de população de cada uma das cidades. Então, é a cidade que tem maior população. Naturalmente. Exatamente, tá bem? A renda média das famílias, aí a gente tem um cuidado sempre de perguntar não a renda individual, mas a renda das famílias. As pessoas costumam se constranger um pouco em falar renda individual. E neste ano houve uma redução da faixa daqueles que estão entre 2 e 3 salários mínimos e um aumento entre os que estão entre 3 e 5 salários mínimos. É um pouco estranho, mas é o cenário para essa pesquisa. Nos outros anos, qual era esse cenário? Em função da crise, a gente esperava que o salário estivesse um pouco menor, mas não é isso que mostrou essa pesquisa neste momento, Então, eu tenho quase 32% das famílias, estão entre 3 e 5 salários mínimos, seguidos aí de quase 20% entre 2 e 3 salários mínimos. Então, eu tenho mais de 50% das famílias entre 2 e 5 salários mínimos. Esse é o perfil dos consumidores na nossa região, tá bem? Quem vai ser presenteado no Dia das Crianças? Não são só os filhos, a gente pode achar que sejam só os filhos, mas não são, Então, são os filhos, seguidos os sobrinhos,
os afiliados, e aí depois tem uma gama de outras crianças que poderão receber presentes, mas com intensidade bem menor. Né? A gente vê que os sobrinhos recebem bastante presente, né? Os sobrinhos são bastante queridos, viu? Eles são bastante queridos. E com relação queridos. aos presentes, Silvia, tem a questão do brinquedo, né, que é a preferência da criançada, mas a questão de roupa, né? Porque você acaba unindo o útil ao agradável para economizar, né? Já compra roupa, já vale para os dois. Isso. Ainda o brinquedo se configurou como principal presente, mas o vestuário e os calçados também são importantes, presentes nesse momento. Então, nessa pesquisa em especial, dos principais presentes citados, né, quase 16% são de bonecas. E a gente tem 13% aqui de vestuário e calçados. Depois vem jogos educativos, né, carrinho, moto de controle remoto e assim por diante. Mas 1/3 desses presentes estão entre boneca, vestuário e calçados e joguinhos educativos. É aí que está a grande massa desses brinquedos. Esse é um perfil semelhante com outros anos ou por conta da crise isso mudou um pouco? Talvez em outros anos, onde a economia estava um pouco melhor, os equipamentos eletrônicos estavam mais destacados? Não, eles nunca apareceram como mais destacados. A diferença é que ele é sempre para um público com renda um pouco mais alta. Okay. Então, ele naturalmente ele não tem uma participação grande nessa pesquisa. Como esse levantamento leva em conta todas as rendas, no final das contas, ele vai aparecer mais caros aparecem menor quantidade. Exatamente. E com relação aos presentes, para menino e para menina, tem uma diferença? Tem uma diferença. É importante, antes de responder, né, fazer uma observação aqui, que o ano passado o desejo da criança era bastante importante na decisão de compra. Então, o que a criança quer ganhar, o que ela gostaria de ganhar, isso era levado em consideração. Neste ano, esse desejo ele não está em evidência. Né? O que mais se destaca nesse momento é o preço do produto. Então, é natural que as famílias estejam, né, mais centradas, né, e fazendo uma reflexão um pouco maior de observar o preço, primeiramente, antes do desejo da criança. Desculpa, filho, não vai dar para dar o que você quer, vai ter que ser outra coisa. Ele ainda é importante, mas o preço, neste ano, ele está vencendo esse fator decisivo. Quer dizer, o peso decisivo neste ano está sendo o valor do presente. Exatamente. É bom nem perguntar para a criança o que você quer, né? É melhor não. Melhor não. Levar na loja também não é uma boa saída, né? É sempre bem difícil isso, né? Geralmente a criança escolhe o mais caro, né? Sim. Que é o mais chamativo, naturalmente as lojas fazem isso. Os municípios preferidos para compra, a gente tem mais de 50% de concentração entre São Bernardo e Santo André. Né? Esses são os municípios da nossa região que são preferidos pelos nossos consumidores. Mas esse número tem alguma influência por conta do número de moradores? Ou leva em conta, por exemplo, alguém que mora em Mauá, que foi entrevistado, mas que gosta de comprar em Santo André? A gente vai chegar nesse ponto, mas eu já posso adiantar algumas hipóteses. Então, tanto São Bernardo como Santo André são duas grandes cidades onde tem um centro comercial bastante considerável. E um outro ponto importante diz respeito ao fator de locomoção. Então, a gente tem facilidade de acesso a essas duas cidades. Então, em Santo André, em especial, a linha do trem, né, que facilita a ida e vinda desses consumidores. E o número de shopping centers também nessas duas cidades é bastante considerável, tendo em vista que a preferência desses consumidores é pela compra no shopping center. Então, são hipóteses que a gente levanta que podem, então, favorecer o comércio nessas duas cidades. Sem contar, Silvia, que muitas pessoas que não moram em Santo André e São Bernardo trabalham nessas duas cidades. Sim, podem aproveitar a presença podem da cidade aproveitar, e eu posso ter entrevistado, a gente pode ter entrevistado uma pessoa que mora em Mauá, por exemplo, e que declarou querer comprar em outro município. Né? Existe essa pergunta no questionário. O shopping center, né, ele tem quase 40%, né, de preferência dos consumidores, né, nessa decisão de compra, né, seguido pelo comércio de centro. Então, a grande concentração de vendas estará entre os shopping centers e o comércio de centro das comércio cidades. De bairro, então, não tem grande destaque. Ele, nesse ano menor,
né? Ele está com 8%, 8,3%, mas não teve grande alteração, né? Então, comércio de centro e shopping são os estabelecimentos preferidos dos consumidores, tá? Isso provavelmente por conta de preço ou de localização mesmo. Então, aí nós perguntamos a eles, por que você vai comprar neste local, né? O fator que se destaca é a proximidade. Então, seja a proximidade dele, consumidor, com a sua residência, quer seja a sua proximidade do trabalho, né? Então, esse ponto é bastante importante. Aqui a gente pode destacar um importante indicador para os formadores de políticas públicas na região. Então, por que proximidade é tão importante? Muito provavelmente porque o deslocamento custa muito. Ele custa tempo e ele custa valores. Isso. Então, você ter comércio próximo de você é um fator essencial para desenvolver, né, esse comércio varejista e fortalecer, não desenvolver, mas fortalecer esse comércio varejista. Se a pessoa precisa se deslocar para um local muito longe para comprar o presente, sai mais caro. Sai mais caro. Você tem que embutir transporte. Isso. Você pode ir de ônibus, talvez tenha passagem de ônibus, fica mais caro no final. E o tempo, né, que você gasta também, que hoje isso custa, né? É questão do conforto, né? Porque a pessoa vai no shopping, tem a praça de alimentação, tem o cinema. E até, não sei se é uma tendência, mas eu tenho percebido, piscina de bolinhas para adultos, né? Praticamente quase todos os shoppings. Ou seja, não é só a criança que tem uma atividade no shopping, os pais também. É uma forma de atrair o público? É uma forma de atração. Mas esse cenário, né, de preferência dos consumidores pelos shopping centers, isso já aparece desde a nossa primeira pesquisa, em quaisquer que sejam as datas comemorativas para o comércio. Então, o shopping center é o estabelecimento eleito como preferido na nossa região para compras. Tá? É o que não falta, né? O shopping center no ABC tem bastante. Para todos. Teve um período de construção de vários shoppings aqui na região, então tem bastante opção. Um outro fator determinante para a escolha do local de compra é a diversidade de produtos, né? E o nível de preços. Isso é importante também, né? Talvez por isso o comércio de bairro seja menos preterido nessas datas, porque a diversidade de produtos é importante para o consumidor. Né? E ali a gente tem uma limitação dessa oferta de produtos. Né? Agora a gente pode falar um pouco sobre a forma de pagamento, né? Como é que as pessoas estão pensando como pagar, como é que elas querem pagar isso. Né? Houve uma redução comparativamente à pesquisa do ano passado. Eu tenho agora pessoas dispostas a gastar com cartão de crédito menor, um número de pessoas menor, neste ano, mas ainda assim representa a grande maioria. 38% dos consumidores deverão consumir com cartão de crédito. Ou seja, até para parcelar no caso, né? Muito provavelmente para parcelar, né? Porque tendo em vista que o comprometimento da renda da população da região está alto, e o índice de desemprego também, muito provavelmente, espera-se diminuir a parcela de pagamento mensal. Né? E o dinheiro seguido pelo dinheiro. Então, o pagamento à vista também é bastante importante. Então, eu tenho quase 32% das pessoas que afirmaram pagar à vista, que vão pagar à vista. Com dinheiro. Com dinheiro. Isso em relação ao ano passado diminuiu ou aumentou? Isso aumentou. Então, as pessoas também, por outro lado, quando a gente observa esse comportamento, elas não estão querendo mais contrair dívidas, algumas delas. É porque você que acompanha, né, e realiza essas pesquisas já há um tempo, pode falar melhor. Em outros anos, a gente vinha observando uma queda no uso de dinheiro, um crescimento no uso de cartão. Né? Por conta da crise, teve isso foi... exatamente. Então, assim... entre 2009 e 2010, se eu não estiver enganada aqui, se a minha memória não falhar, a compra com cartão de crédito era bastante acentuada, porque tinha incentivo à compra a prazo. Né? Então, tinha políticas incentivando a compra a prazo. A partir do momento que as famílias começam a ficar muito endividadas e que a taxa de desemprego também começa a aumentar, a possibilidade de comprometimento da renda fica reduzida. Muitas vezes a renda já está muito comprometida. Então, há uma preferência pelo pagamento à vista, muitas vezes porque não tem mais espaço para comprometimento da renda, mas eu ainda tenho aquelas pessoas que fazem uso do cartão de crédito
ainda para fracionar esse pagamento. Então, esses dois comportamentos a gente observa nesse mercado consumidor. Tá bem? Preço por presente, né? Então, assim, isso diminuiu muito do ano passado para cá, né? A média de preço por presente vai ser de R$100 nesse ano. Então, aqueles que ofertarem um presente ou um conjunto de presentes a R$100 terão facilidade na venda, né? O que for além disso tem um pouco mais de dificuldade, né? Esse é o preço médio. É importante para os próprios comerciantes, né? Sim. Não adianta colocar o preço lá em cima, que não vai ter saída. Ele até tem, mas é com uma parcela bem menor desse público consumidor. E o ano passado, qual era esse valor? O ano passado, o preço médio em 2015 era de R$153,40. Nossa, considerável. Isso é um valor nominal, né? Então, é o preço da época. Se a gente considerar o efeito inflacionário, isso significa que ele vai gastar menos ainda. Tá? Ele gasta... A diferença real é maior. Ainda maior. É ainda maior. Muito Exatamente. Mesmo, né? Mas na pesquisa de 2015, comparando com 2014, já tinha aparecido alguma queda? A gente já estava em crise em 2015. Já tinha uma queda. Eu não me lembro aqui de cabeça qual é a variação, mas já houve uma redução. E a gente já sinalizava à época que o Dia das Crianças é um bom sinalizador para o Natal. Então, se eu não consigo gastar bem em outubro, eu provavelmente também não vou gastar bem no Natal. Isso se configurou também na pesquisa do Natal. Apesar do 13º salário. Apesar do 13º salário. Né? A gente observa que o comportamento do consumidor atualmente não é usar o 13º para consumo, mas para quitação de dívidas. Então, ele não tem um aumento de disposição de renda para consumo. Muitas vezes ele tem um aumento de disposição de renda para quitar dívidas. É provável que na PIC do Natal o valor médio tenha uma queda parecido com R$100. Não parecido. Não necessariamente, porque no Natal a gente presenteia mais pessoas. Ah, ok. Aí muda um pouco o salário. Muda. Mas o gasto certamente deverá ser menor. Né? Essa é a expectativa. Isso foi visto também no Dia dos Pais, Dia das Mães. Todas as datas desse ano apresentaram queda, tanto no preço como no gasto total programado. Né? Quando a gente fala de gasto, teve uma queda de R$100 neste ano, comparativamente ao ano passado. Então, é bastante. Então, as pessoas o ano passado estavam pensando em gastar, em média, quase R$290. Neste ano, quase 190, desculpem. Tá bem? Uma diferença bem significativa, tá? Aqui, agora eu cheguei na sua pergunta, que é a diferença dos preços. O menino ou a menina? Vamos saber agora. Então, assim, a gente continua numa sociedade machista e os meninos sempre, né, com preços mais elevados. Melhor presente para os meninos ainda, né? Os homens gastam mais também. Isso é bem verdadeiro, né? Ele tem disposição a gastar mais do que as mulheres. Neste ano, os homens pretendem gastar R$192, enquanto as mulheres R$185. Né? O homem sempre gasta mais. A gente sempre... Né? Que surpresa, imaginei que era... Não, isso não é surpresa, porque normalmente o homem não tem paciência de fazer busca de preços. Ele então entra e compra. Geralmente. Tá explicado. As mulheres gostam de bater perna, né, que a gente fala. Para conseguir um preço melhor. Melhor, né? Então, não é do perfil masculino, né? E o preço das meninas, né? Dos meninos, então, as mulheres, quando vão dar presente para os meninos, elas vão pagar R$99. Os homens, quando vão dar presente para os meninos, eles gastam R$116. É mesmo? Então, os homens gastam 116 para os meninos e gastam 82 para as meninas. Então, é melhor para a criança pedir o presente para o pai, né? Pro pai é melhor negócio, né? Mas melhor negócio ainda se for um menino, né? Porque esse vai sair com vantagem. Mas o que explica isso? Porque normalmente os brinquedos são mais caros? Eletrônico? Assim, a gente não tem uma pesquisa que determine isso, mas a gente pode levantar algumas hipóteses. Geralmente os eletrônicos, né? Então as meninas, vocês viram que o presente mais citado foram bonecas. E elas geralmente, ainda que sejam caras, elas têm
muitas opções de preços. Então, você consegue presentear com uma boneca com um preço bem mais baixo. Já um menino, então, assim, é um carrinho de controle remoto, é um brinquedo Muito eletrônico específico. melhor elaborado, e aí o preço é mais alto. Né? Quando a gente analisa o estado civil, né, e o gasto e o preço, então, os viúvos é que vão gastar mais. Seguidos pelos divorciados. Eu acho que aqui entra um pouquinho de culpa, né? Então eu preciso dar um presente melhor. E depois pelos casados, né? Então os casados eles devem gastar em média R$201, que aí bate com aquela média de R$200 de gasto. Só que os casados eles representam 38% dessa população. Então quase 40% vai gastar cerca de R$200. Essa informação é muito importante, né? Os solteiros, que representam 41% dessa população, eles vão gastar um pouco menos, R$165. Mas são valores muito próximos, né? E aqui está a maior representatividade dessa população, entre os casados e os solteiros. Tá? O que vão ganhar os meninos de presente, né? O que as pessoas têm como expectativa presentear? Vestuário e calçados vence, os meninos vão ganhar muita roupa e sapatos. Tem criança que não gosta, né? Não, eles não gostam, geralmente, né? Eles abrem Legal, mais, sorrisinho enfim. amarelo. Depende se o sapato for de algum personagem que está na moda, né? Aí já... E na sequência, né, eu tenho os carros, motos, aviões de controle remoto, tudo que é motorizado, né? E depois vem os carrinhos, as motinhos de brinquedo, mas aí nada com componente eletrônico. Então, eu tenho mais ou menos 12% em cada um desses 3 brinquedos. Eu tenho a grande maioria aqui dos presentes para os meninos. Depois vem a velha bola, né, com 10%. Mas eu tenho ainda 12% que não definiu o presente. E aí, esse percentual é importante para o comerciante trabalhar. Né? Ele precisa se atentar a essa possibilidade de 12% de pessoas que ainda não definiram o que vão presentear, mas ele já sabe qual é o preço médio e qual é o gasto total programado. Então, dá para ele trabalhar. Que vai entrar na loja sem saber o que vai levar. Isso, exatamente. Se ele souber o preço e o gasto, provavelmente ele consegue E aí vai do tato ganhar. do lojista também, do vendedor, Claro. saber entrevistar o Isso. cliente, sentir quanto que ele vai gastar e conseguir Não vai empurrar emplacar nada a de venda. R$500 que não vai rolar, ter sucesso, né? Já para as meninas, né? O principal produto que apareceu aqui foram os ursos de pelúcia e bonecos, 32%, né? Por isso o preço menor. Depois vem as bonecas, as Barbies, né? Essas bonequinhas. E depois vestuários e calçados. Então percebam que as meninas elas têm a preferência pelo brinquedo, né? Até porque, fazendo um comentário assim, mãe, né, de menino e menina, é muito mais fácil dar brinquedo para menina do que para menino. A oferta é infinitamente maior. com certeza. Né? Verdade. Isso mesmo, também a preços menores. A preços menores, né? Então eu tenho uma concentração entre urso de pelúcia, bonecas e vestuários nos presentes para as meninas. Essa parte de eletrônico, celular, tablet, né? Que a criançada tá bem moderna, gosta disso. Tem algum dado? Aparece menos de 1% para as meninas e 2,7% para os meninos. Aqui está a explicação do aumento do preço e do gasto para os meninos. Praticamente o dobro. Mais que o dobro, né? É 3 vezes Nossa. mais aqui, tá bom? O que mais que é importante? Renda. A renda é o estabelecimento que vai se dar essa compra, né? Quanto maior a renda, maior a probabilidade de compra via internet. Quanto menor, ao contrário, menor, né? Ela nem aparece, né? Na menor faixa de renda, que é até um salário mínimo, ninguém declarou que vai comprar pela internet. Agora, mesmo nesse cenário que a gente tem internet praticamente em todas as casas, não todas 100%, mas a internet hoje muita gente já tem, inclusive de renda menor tem internet em casa também. Por que essa renda mais baixa não compra pela internet ainda? Geralmente os produtos via internet eles têm um valor agregado maior. Okay. Né? Então assim, a preferência quando eu faço uso da internet para compra são produtos eletroeletrônicos.
Geralmente é esse tipo de produto, um Exato. valor A pessoa que tem uma renda maior. alta, ela vai comprar um celular, por exemplo. Ela compra na internet porque vê uma vantagem, que é um preço menor, Sim. comparando com uma loja. Essa pode ser uma hipótese. Mas não deixa de ser caro para alguém que tem uma renda baixa. Sim, exatamente, né? E também a gente tem outras hipóteses aqui, né? Nem todas as pessoas que têm até um salário mínimo, elas têm acesso ao sistema bancário. Então, as compras por internet, geralmente, elas se efetivam com um cartão de crédito. Então, essa pode ser uma dificuldade, né? E a própria dificuldade que essas pessoas que estão nessa faixa de renda têm em lidar com tecnologia. A gente não Até pode. Desconfiança, né? Desconfiança e não saber efetivamente, né? Então, eu costumo dizer na universidade aos alunos que a gente tem uma falsa ideia que a gente vive num grande centro urbano, que as pessoas têm acesso facilmente à internet, computador, que elas conseguem lidar com a tecnologia com facilidade. É uma falsa impressão por causa do nosso círculo de convivência. Mas não é essa a realidade. Vai nas agências bancárias e observe ali aquela sala de autoatendimento, o número de pessoas que sequer conseguem usar um terminal. Tanto que a gente está num período, inclusive, de greve de bancos, que a gente pode talvez nem sentir muita falta, mas tem muita gente que sente muita falta. Que precisa de atendimento exatamente, humano. Exatamente. Deixa-me ver. A forma de pagamento, né? O cartão de crédito é o preferido. O gasto maior vai ser no cartão de crédito, mas aqui apareceu um detalhe importante. A gente tem um gasto aqui bem destacado, de cerca de R$350, com cheque pré-datado. Isso não era muito comum. A volta do cheque. A volta do cheque. Estava entrando em extinção o cheque. Né? Exatamente. Então, assim, a gente não sabe aqui, só abrindo a base de dados, qual foi o número de pessoas que apontaram para esse uso do cheque pré-datado. O fato é que é um valor alto. Isso. Certamente não deve ser um número grande de pessoas, mas o cheque ele reapareceu há 3 pesquisas. Não tem como saber o motivo, no caso. Talvez não. O cartão de crédito, o limite estourou e a pessoa vai para a segunda opção, que é o cheque. Hipóteses, mas a gente não sabe efetivamente. Mas isso também exige a adaptação de alguns comércios, né? Porque tem comércio que não aceita que não cheque aceita, mais. Sim. Quer dizer, se isso se persistir e aumentar aí o uso de cheques, como estão observando nos últimos 3 anos... Aqui pode ser um problema ou não, lojas. né? Então, assim, a compra com cartão de crédito e débito, ainda que as pessoas não tenham a mínima percepção disso, a gente paga o imposto, né? Cada vez que a gente faz comprar crédito e a débito. Sim. Tem a taxa da operadora. A taxa, geralmente, né? É uma média de 5% para o cartão de crédito e uma média de 3% para o cartão de débito. Esse custo já está embutido no preço que nós estamos pagando. Portanto, a gente não se dá conta. E toda vez, é muito fácil usar o cartão, só que a gente paga muito caro por ele. Ou seja, a cada transação de compra e venda, a gente paga, entre aspas, um imposto médio de 3%. E as pessoas não se dão conta disso. Bom, se há uma predisposição do lojista em ofertar um preço diferenciado se ele não pagar com esses 2 instrumentos, o que na realidade não pode acontecer, mas que a gente observa em alguns estabelecimentos, então as pessoas podem estar optando em usar o cheque pré-datado, a ter um desconto, por exemplo, de 5%. Eu uso o cheque pré-datado e não pago, e tenho um desconto. Essa pode ser uma hipótese. E tem a possibilidade também de parcelar, né? Talvez não tanto quanto o cartão de crédito, mas a pessoa pode parcelar no cheque. Pode também, né? Mas a gente teria que fazer uma pesquisa específica para isso. Mas são algumas hipóteses ao meio que está ressurgindo aí, né? Renda e forma de pagamento. Então, assim, quanto maior a renda, maior é o uso do cartão de crédito. Né? Eu tenho 57% das pessoas usando o cartão de crédito naquelas que ganham mais de 20 salários mínimos. E naquelas que ganham até um salário mínimo, 93% usa dinheiro. Eles, de fato, não têm acesso ao sistema bancário. Né? Uma pessoa que tem renda muito alta, em tese, não teria dinheiro para pagar à vista, sem necessidade de cartão de crédito? Em tese, ele teria. Mesmo assim, nessa renda é muito utilizada. Para mim, aqui fica evidente o acesso ao sistema financeiro. Muito diferente. Tá? Sobre a mobilidade, né? Quem mora numa cidade vai comprar em outra, né?
a gente tem um grau de mobilidade no Grande ABC da ordem de 24%. Isso não se alterou com relação a 2015, isso se manteve. Isso né? quer dizer que quase um quarto dos moradores se locomove. sai da cidade onde mora para comprar em outra cidade. Isso mesmo, exatamente. É interessante, Ribeirão Pires, 33% sai de lá e vem para Santo André, é o preferido. Rio Grande da Serra também, 33% sai e vai para Santo André e São Bernardo. De Diadema, 20% sai de Diadema e vai para São Bernardo, e é fácil, né? Porque o trólebus ali dá acesso fácil. De Mauá, 15% sai de Mauá e vem comprar em Santo André. De Santo André, 13% sai e vai comprar em São Bernardo. São Caetano, 13% sai de lá e vai comprar em São Bernardo. E de São Bernardo, 5% sai de lá e vai comprar em Santo André. Quem menos mostra mobilidade nessa pesquisa é São Bernardo. Né? O pessoal de Santo André vai para São Bernardo, vai, no caso. nessa daqui. Mas essa relação aqui, ela é muito volátil nas pesquisas. Ora é Santo André o município preferido, ora é São Bernardo. Então, a cada pesquisa a gente tem um retrato. Exatamente, como você explicou agora há pouco, que são as duas cidades com os centros comerciais mais bem desenvolvidos. Sim. Alguns pontos relevantes, né? Quando a gente fala do preço médio, que as pessoas estão dispostas a pagar por presente, então é os R$100, esse é o número mágico, né? Com um gasto programado de 189, então não dá para passar disso, né? E quando a gente compara com o ano de 2015, tanto o preço como os gastos, eles apresentaram uma queda real, né? De cerca de 40%. Então, é bastante considerável essa queda. Isso é muito importante, negativamente falando, né? A escolha do ponto de venda é determinada especialmente pela proximidade em relação à residência ou ao trabalho ou à diversidade de produtos e nível de preços, né? E aí a gente faz uma projeção, como a FEComércio faz em São Paulo, né, para saber a movimentação nessa data comemorativa. Em 2016, a gente deve ter para o Dia das Crianças uma projeção de 38 milhões no Grande ABC de movimentação. O ano passado foi de 58. Então, a gente tem uma queda considerável, ainda que seja um valor bastante alto, mas é uma queda considerável com relação ao ano passado e é a menor projeção desde 2012 para o Dia das Crianças. Em 4 anos é a menor projeção. Menor projeção. Resultado. De todas as datas comemorativas, qual é que tem mais movimento? Natal, Depois? seguido, o Dia das Mães e Dia dos Namorados tem brigado bastante. Dia das Crianças e Dia dos Pais. Os pais são os últimos na lista. Então, o Dia das Crianças vem em 4º lugar. 4º lugar. Okay. 4º lugar. Eu acho que era isso que eu queria passar de informações sobre a PIC Dia das Crianças, né? E deixar o Observatório Econômico à disposição, tanto de vocês como da população, para consultas futuras. Obrigada. Já fica o convite para voltar para falar sobre o Natal, né? Obrigada. Muito obrigado, e realmente interessante esses números, porque, como você falou, é um termômetro também para o que vai acontecer no Natal, né? Sim. E é muito claro como a crise tem impactado nesses números, numa intenção de compra menor do que no ano passado, o pessoal vai gastar menos, a crise afetando o bolso do consumidor. Queria aproveitar ainda assim, para falar de economia, mas de um outro assunto, sobre indústria no ABC. A gente sabe do peso da indústria na região, e talvez até tenha uma ligação forte com isso que a gente acabou de falar, né? Porque menos pessoas trabalhando na indústria, a renda das pessoas cai. Isso. Algumas pessoas até conseguem um outro emprego, mas não na indústria, recebem menos e acabam gastando menos. Queria falar um pouquinho sobre o cenário da indústria na região. Tá. Depois de 5 meses seguidos de resultados positivos, a produção da indústria brasileira recuou 3,8% em agosto em comparação com o mês anterior, dados do IBGE. O que você pode falar sobre a indústria no país, em especial no ABC? No ABC, a gente faz um acompanhamento da expectativa das indústrias com relação à economia, à produção, a expectativa que eles têm da produção deles diante daquele cenário econômico. Nós temos um acompanhamento em parceria, um convênio firmado com a Fiesp e com a CNI, que traz a sondagem industrial para a região do Grande ABC. Nessa sondagem, a gente tem dados de que mais de 50% da capacidade instalada das indústrias está ociosa.
Ou seja, a gente só está produzindo 50% da capacidade que teríamos para produzir. Isso certamente vai refletir no número de empregados, então a gente percebe uma taxa de desemprego crescente, exceção ao mês de agosto, que pela PED, que é feita em parceria com o SEAD, tem uma redução de 0,4%, né? Mas, no geral, a produção industrial vem caindo. Agora, se a gente tem uma produção ociosa, uma capacidade ociosa, quer dizer que, quando começar a recuperação... Eu tenho possibilidades de voltar a produzir. Sim, voltar a produzir, mas voltar a produzir não quer dizer que vai ter contratação, porque tem gente que está parada sem trabalho. Não necessariamente. Pode acontecer só num segundo momento, lá para frente, é que viria uma possível contratação. Não dá para afirmar isso, porque vai depender do processo produtivo, né, de cada uma dessas indústrias. Mas, certamente, na medida que eu vou voltando a produzir, eu vou gerar emprego, direta ou indiretamente naquela empresa. Porque se eu volto a produzir, eu provavelmente vou precisar também de insumos, de matéria-prima. Então, eu vou estimular a produção em outra indústria. Então, de forma direta ou indireta, eu começo a aumentar esse nível de emprego. E aproveitar seus conhecimentos em educação também, você está cursando doutorado em educação, Silvia, para falar sobre o assunto que chamou muita atenção nas últimas semanas, que é a reforma do ensino médio. Foi bastante discutida, há uma intenção do governo federal de reformar o ensino médio, que daria a possibilidade dos alunos escolherem as aulas, né, que teriam, né, que seriam ministradas. Como é que você avalia a forma como foi proposta essa MP e o teor dessa MP? O ensino médio precisa passar por uma reforma e é desta maneira que deve acontecer? Eu não estudei a fundo a MP, mas a gente fez uma discussão em nível das aulas do doutorado, né? Pelo menos para a população, não chegou uma discussão próxima de que se esperava fazer uma mudança como está sendo proposta. E também a proposta está sendo divulgada e não se sabe ao certo onde se quer chegar. Eu tenho algumas percepções que podem ser verdadeiras ou não. Então, na medida que eles deixam opcional algumas disciplinas, como educação física e educação artística, se não me falha a memória, né? Numa população que vem tendo um aumento de peso em função de sedentarismo, má alimentação, isso não é muito apropriado, né? Uma outra visão muito particular é que, quando a gente teve prova disso agora nesse final de semana, quando a gente retorna às escolas para fazer a votação, vocês conseguem perceber alguma melhoria na infraestrutura daquelas escolas? Isso, uma dificuldade enorme de acessibilidade. Toda eleição é assim, gente que usa cadeira de roda. Então, assim, a grande maioria dos equipamentos públicos, estadual e municipal, no que diz respeito à instituição de ensino, o local destinado à prática de esportes, ele não é muito adequado. A gente não percebe uma infraestrutura, falta material, né, suficiente para atender necessidades mínimas ali. Então, muitas vezes as quadras são ao ar livre, elas são esburacadas, elas não têm um tratamento adequado. Então, talvez, mas isso é muito meu, seja uma forma fácil dos governos tirarem a sua responsabilidade sobre isso. Então, assim, eu não vou precisar mais investir porque ninguém vai querer fazer educação física. Não quer mesmo, não faz. Mas por que não faz? Não se investigaram os motivos, o porquê que não quer se fazer. Né? Então, talvez seja uma forma do governo se abster dessas responsabilidades. Em outros países, a educação física nas escolas tem uma cultura muito mais forte. A gente vê isso refletido nas Olimpíadas, por exemplo, de países que têm essa cultura de uma educação física tradicional e sempre gerando atletas. Não quer dizer que todo mundo vai virar atleta, mas como toda escola tem essa cultura, naturalmente saem atletas também desse meio. Ou seja, você deixa de incentivar até o esporte e talentos, né? Assim, do Brasil todo e da nossa região também. Agora, no que diz respeito à escolha, né, para que caminho ele vai, se ele vai para a área de exatas, se ele vai para a área de humanas, do ponto de vista que a gente percebe os jovens meio sem rumo, assim, não sabendo direito o que eles vão fazer, talvez seja interessante para ele. Mas se você olhar mais profundamente, né,
Isso, na formação geral do cidadão, pode ser um grande problema. Porque ele vai deixar de ter alguns conhecimentos. Isso para a formação dele pode ser problemático. Mesmo que ele não trabalhe naquela área, por exemplo, de exatas, mas isso para a vida em algum momento vai ser necessário. Exatamente. E aí, assim, o receio, né, nessa discussão é que essas pessoas estejam mais uma vez sendo preparadas para o mercado de trabalho. Ou seja, eu estou mais uma vez formando mão de obra de forma abreviada, não muito qualificada. Espero que não seja isso, né? Mas é o que a gente tem percebido nessas discussões. E um outro problema é que isso foi feito via medida provisória e que se não tiver votações, uma votação até em 4 meses, isso fica fechado, né? Ou seja, as instituições de ensino elas vão ter que se adequar nesses 4 meses para começar já a operar nesse novo modelo em janeiro. Então, assim, será que vai ter profissional capacitado para esse momento? Concursos públicos ou haverá contratação em caráter emergencial? Como é que vai ser Eu me lembro que ao longo do tempo eles querem aumentar o número de horas desse estudante dentro da escola. A escola está preparada para ter esse estudante por mais horas? Então são indagações que ficam, né, no ar. Bom, a gente está chegando, infelizmente, ao fim do nosso bate-papo. Falamos bastante de economia aqui, mas um pouquinho de educação também. Muito interessante. E tendo como gancho principal a PIC, Pesquisa de Intenção de Compras para o Dia das Crianças, um termômetro muito importante para saber a intenção dos consumidores do ABC nessa data para lá de importante para o comércio. Quero agradecer aqui a Leriane Corrêa, que participou desse bate-papo. Obrigado, Leriane. Até a próxima. Obrigada a você, eu que agradeço. Obrigada, Silvia. Obrigada eu. E agradecer, claro, a professora Silvia Cristina da Silva Okabayashi. Ela é economista, está cursando doutorado em educação e vai ter um papo muito interessante conosco, com todos os internautas do RDTV. Professora, obrigado. Obrigada eu pelo convite. Muito obrigada mesmo. E você, caro internauta, continue acompanhando todas as notícias do ABC no site repórterdiario.com.br, onde você também tem acesso a outros vídeos do RDTV. Até uma próxima.